Se você tá na dúvida entre o Galaxy S57 e o Motorola Edge 70, para tudo agora, porque essa decisão aqui pode te fazer gastar R$200 a mais num celular pior. No papel, os dois parecem escolhas equivalentes, na mesma faixa de preço, especificações parecidas, mas depois de testar eles lado a lado, eu descobri que o placar não fica nem perto de empatado. Um deles perde em praticamente tudo que importa no dia a dia e eu vou te mostrar esse exato ponto onde um desbanca o outro agora. Começando então pela construção, os dois seguem caminhos bem diferentes e isso já diz muito sobre para quem cada um foi pensado. O A57 aposta naquele visual característico da Samsung, com tampa de vidro, laterais de alumínio e 3 câmeras alinhadas verticalmente na traseira, embutidas em um módulo que nessa geração ficou menos saliente, mesmo assim ainda balança bastante na mesa. Um detalhe bem interessante aqui, ele pesa 179 gramas, quase 20 gramas mais leve que seu antecessor. Pode não parecer muito no papel, mas na prática você sente essa diferença, principalmente na hora de colocar e tirar ele do bolso. A Samsung diminuiu muito as bordas da tela, então de frente o A57 deixa de ser aquele cara de linha A e passa a se parecer mais com o aparelho da linha S. No quesito de durabilidade, ele tem certificação IP68, então chuva ou mergulho acidental na piscina não vão ser problemas aqui. E tanto o vidro da tela quanto o vidro da traseira é protegido por Gorilla Glass Victus Plus. Agora dá uma olhadinha o que a Motorola fez com o Edge 70. Esse é o ponto mais destacado pela marca, a construção. São apenas 6,33 mm de espessura e 163 gramas, ou seja, cerca de 8% mais fino e quase 9% mais leve que o A57. Pode parecer pouca diferença, mas na prática segurar esse aparelho na mão é ótimo. Na traseira, uma textura de couro vegano resistente a manchas e marcas de dedo, com as laterais de alumínio. O módulo de câmeras é menos saltado que o do A57, em metal escovado para dar mais rigidez. E mesmo sendo mais fina, a Motorola não abriu mão de resistência. O Edge 70 tem certificações IP68 e IP69, aquela contra água, poeira e até jato de alta pressão, além do padrão militar que garante mais resistência contra quedas. Já o vidro da tela é protegido por Gorilla Glass 7i, ou seja, no quesito de construção e design, os dois são bem bonitos e muito bem construídos. Eles superam as expectativas que a gente geralmente coloca nos aparelhos intermediários, já que usam materiais premium e contam com certificação de resistência de topo de linha. A gente começa aqui com um empate, 1 a 1. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, essa é a hora. Segue comigo que os próximos pontos mudam de vez o jogo. Na tela, eu costumo dizer que a Samsung segue muito aquela política de que em time que está ganhando, não se mexe. E isso aplica direitinho aqui no A57. Ele traz praticamente o mesmo painel do A56, com a principal mudança sendo a tecnologia. Super AMOLED Plus no lugar do Super AMOLED convencional. Visualmente falando, eu não notei diferença entre os dois, mas claro que há diferença entre a tecnologia Super AMOLED e a Plus, especialmente no quesito de um pouquinho mais de contraste. Agora, falando no painel em si, são 6.7 polegadas com resolução Full HD+, 120 Hz HDR10 Plus para contraste e 1900 nits de brilho. É um OLED de verdade, então se espera os melhores contrastes possíveis, cores vibrantes, muita nitidez e os 120 Hz garantem aquela navegação fluida que a gente gosta. Já o Edge 70, a Motorola colocou uma tela AMOLED de 6.7 polegadas, resolução 1.5K, é maior que Full HD, 120 Hz e HDR10 também. O grande destaque aqui está no nível de brilho, são 4.500 nits de pico. Esse número só aparece em situações bem específicas, é verdade, você não vai usar esse brilho o dia inteiro, mas na prática nem o sol forte do meio-dia consegue atrapalhar essa visualização dele. E tem outro detalhe legal, a tela já vem com calibração da Pantone, garantindo cores mais fiéis, o que importa bastante para quem assiste muito vídeo ou especialmente gosta de tirar foto e já ver o resultado perto do que você está enxergando. Honestamente, o vencedor aqui é o Edge 70, pela uma tela mais brilhante e de mais resolução. O A57 também tem uma tela muito boa, é verdade, está entre as melhores do mercado, inclusive, mas não supera o concorrente nesses dois pontos. Ponto para o Edge 70, 2 a 1. E câmeras é um ponto que mais me surpreendeu aqui no teste, então presta atenção. No papel, o A57 tem um conjunto triplo, sensor principal de 50, uma ultra-wide com 12 e a macro com 5. Como é praticamente a mesma configuração do A56. Eu esperava também um resultado idêntico, mas não foi bem assim. Existem diferenças no pós-processamento,
com fotos do novo modelo ficando mais expostas e com cores levemente saturadas. Nada muito expressivo, e em selfie na ultra-wide é quase impossível distinguir de um modelo para o outro. No geral, as câmeras do A57 são bem equilibradas, não chegam, claro, no nível do Galaxy S, mas de jeito nenhum decepcionam. Muito pelo contrário, eu geralmente gosto das fotos que o A57 ou que o A5X alguma coisa entrega. Agora, o Edge 70 no papel é um conjunto mais poderoso. 50 megapixels na principal, uma ultra wide com 50 e também tem função para macro essa, e 50 megapixels na frontal. E aqui os números realmente refletem prática. No nosso teste, a câmera principal foi mais consistente. Num close da piscina ao fundo, por exemplo, o foco caiu rápido, a separação ficou mais natural, sem o desfoque artificial. Nas plantas, o verde saiu mais fiel, sem saturação forçada, com bom nível de detalhe. Eu fiz um teste mais difícil também, apontando para o sol, com o céu de inverno estourando lá no canto, né? E o Edge 70 saiu muito bem. O HDR segurou o céu sem queimar, manteve textura das nuvens e ainda preservou detalhes das sombras. Pelo preço que ele custa hoje, essa câmera aqui entrega o que a gente só vê nos celulares mais caros. A Ultra Wide também surpreende. Ela segue a mesma linha de cor do sensor principal, então o azul do céu não muda de temperatura quando você troca de lente, que é uma coisa rara de ver em intermediários. E geralmente eu costumo a criticar isso, e não acontece aqui no Edge 70. E a frontal de 50 megapixels com luz suave, entrega bom detalhe e tom de pele mais natural, sem aquele efeito plástico costumeiro da gente ver no rosto. E agora eu vou deixar dois vídeos tocando lado a lado entre o Edge 70 e o Galaxy S57, ambos gravando em 4K com a câmera principal, para depois a gente passar por uma câmera selfie também que vai ser gravada em 4K e você vê a diferença aí como está funcionando para gravação de vídeos esses dois smartphones. E o vídeo que você está vendo agora é gravado com a câmera frontal dos dois aparelhos. 4K 30 frames, apesar do Edge 70 conseguir fazer 4K 60. Estão ouvindo diretamente o microfone dos dois aparelhos. 4 e pouca da tarde, já não tem sol aqui, ó. Mas vamos tentar aí fazer algum HDR para vocês verem como ele se comporta, porque teoricamente o céu está estourando o que eu estou vendo aqui, mas depois eu acho que no pós-processamento ele deve melhorar. Diz aí nos comentários qual que você achou que ficou melhor também. O conjunto de câmeras do Edge 70 entrega muito mais do que o preço sugere. Mais um ponto aqui para o Edge, 3-1. No hardware, o A57 conta com o processador Exynos 1680, tem 8 GB de RAM e opções que são de 128 e 256. O Edge 70 aposta no Snapdragon 7 Gen 4 com 12 GB de RAM e versões de 256 e 512. Apesar de fabricantes diferentes, os dois processadores têm performance praticamente idêntica. No teste AnTuTu, na versão 11, ambos ficam com pontuação em torno de 1.3 milhão de pontos. E isso significa que no dia a dia os dois dão conta numa boa, sem engasgar para abrir aplicativos ou navegar entre os menus do sistema, nada disso, tá? Agora, se você curte jogar no celular, aí a história vai mudar aqui. No CarX Street, por exemplo, o Edge 70 conseguiu 8 frames a mais de média do que o Galaxy S57. E o mesmo aconteceu em outros jogos, como Wuthering Waves, onde o celular da Motorola manteve uma média de 47 frames contra 38 da Samsung. Isso vale também para Genshin Impact, COD Mobile. No ranking de performance bruta no canal Roda Liso, o Edge 70 encontra-se atualmente na 14ª colocação, 2 posições acima do Galaxy S57. Ou seja, no cotidiano a performance é praticamente a mesma, mas em jogos a otimização do processador Snapdragon está levando vantagem. Então o ponto aqui vai para o Edge 70. 4-1 e vai se criando um clima terrível aí pro lado da Samsung. Aqui tem um detalhe bem curioso e que eu não esperava. O A57 tem uma bateria maior, 5.000 mAh de capacidade contra 4.800 do Edge 70. Mas foi o Motorola que terminou o nosso teste com mais carga sobrando. Incrível, né? O A57 fez o mesmo teste com 22% de carga, enquanto o Edge 70 sobrou 29%. Não é uma diferença bruta, eu sei, 7%, mas ainda representa um ganho real de autonomia com uma bateria menor. Isso me faz acreditar que tanto a interface Hello UI da Motorola quanto o Snapdragon são mais eficientes em gerenciar a energia. No carregamento a diferença é ainda maior. O Edge 70 vai de 0 a 100 em apenas 46 minutos utilizando o carregador de 68 watts que vem na caixa.
O A57 até suporta 45, mas a Samsung manda um carregador de 15 dentro da caixa. E aí você precisa quase 2 horas para completar a carga de 0 a 100. E o Motorola ainda vem com carregamento sem fio de 15 watts, recurso premium, que o A57, na minha opinião, também deveria ter, mas não tem. Resumindo, mesmo com bateria menor, o Edge 70 compensa na otimização, entregando mais performance, carrega mais rápido e ainda de brinde vem carregamento sem fios. Bateria foi um gabarito para o Edge 70. 5-1 na pontuação geral aqui. Em software, meus amigos, a situação muda completamente. O A57 vem com a One UI 8.5 baseada no Android 16 e a Samsung promete 6 anos de atualização de sistema e segurança. E isso é excelente. É o tipo de suporte que garante o celular atualizado por muito tempo. E praticamente deve ser o melhor tempo de suporte em smartphone intermediário. O Edge 70 sai de fábrica com a Hello UI, também com Android 16, mas a Motorola promete 4 anos de atualização, ainda que com os mesmos 6 anos de pacote de segurança. É um bom tempo de suporte, eu sei, mas fica abaixo do concorrente. O A57 traz uma interface familiar para quem já utiliza Samsung, com o Circle to Search, transição de voz, mas sem o modo DeX. A Hello UI, por outro lado, é mais limpa, também eu acredito que seja um pouco mais leve, cheia de gestos legais, como balançar para ligar a lanterna. De qualquer forma, aqui o A57 ganha, porque vai ter um ciclo de atualização maior, garantindo mais acesso a recursos novos do Android por mais tempo, e o sistema de inteligência artificial da Samsung, mais que seja capado um pouco aqui no A57, ainda está vários níveis acima do sistema de inteligência artificial da Motorola. Finalmente um ponto para a Samsung, 5-2. E aqui que a conta fecha de vez. O A57 custa hoje cerca de 2.200 na versão de 128. O Edge 70 aparece na faixa dos 1.800 até 2.200. Já surgiu em menos de 1.800 numa oferta lá no nosso grupo do WhatsApp. Tem que participar para ver essas ofertas. E olha que o Edge 70 começa com 256 de armazenamento no modelo mais barato. Preço menor com o dobro de espaço. É muita vantagem nessa categoria aqui, né? Então o ponto vai de novo para o Motorola. E se você quer ser avisado assim que os preços mudarem ou cair ainda mais, entra no nosso grupo de oferta, gente. O WhatsApp e Telegram tem para qualquer gosto. Link está fixado aí embaixo na descrição e no primeiro comentário. Meus amigos, no placar final o Edge 70 fechou com 6 pontos contra 2 do A57. O aparelho da Motorola venceu em tela, câmera, jogos, bateria e, claro, no preço. O Samsung só leva vantagem em atualização de sistema e empata aí na construção e design. Eu confesso que antes de comparar esses dois smartphones aqui, indo de categoria em categoria, eu não esperava uma diferença tão esmagadora assim. O Galaxy 57 é ainda assim um celular muito legal, principalmente para quem está acostumado com o ecossistema da Samsung. O problema é que o Edge 70 é simplesmente um smartphone superior e pior, está custando menos. Teve gente que está levando ele para casa na última semana por menos de R$ 1.500 nas promoções que tiveram aí com cupom, acumulando em cima de cupom. Então vale ficar atento aí no nosso grupo de ofertas, eu já falei. E olha, esse smartphone aqui vai ser o melhor custo-benefício de 2026 ainda. Fica ligado que eu tô falando. Se esse comparativo que te ajudou, deixa o like e comenta aí embaixo qual dos dois você escolheria antes de assistir o vídeo e se isso mudou a tua opinião agora. Te inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Tem comparativo de quem testa produto saindo toda semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo.